prefeito atual do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está como Lula 3, na terceira versão, comandando a Prefeitura do Rio. E agora ele inventou de despejar um caminhão de dinheiro na conta da cantora Madonna, promovendo um show gratuito que acontecerá no próximo final de semana, no Rio de Janeiro, dia 4, em frente ao Hotel Copacabana Palace, aliás, onde a Madonna e mais dezenas de colaboradores estarão hospedados. Serão 60 apartamentos só para ela. Bom, o que acontece? Aí é um evento que todo mundo ganha. A Madonna, obviamente, ganha. O prefeito do Rio de Janeiro ganha mais notariedade, mais benefícios midiáticos com isso. O pessoal dos restaurantes ali que vende galetos, que vende chopp e tal, todo mundo ganhará também. Os ambulantes também ganharão. Enfim, todo o Rio de Janeiro vai lucrar com essa apresentação da Madonna no próximo final de semana. Só que tem um detalhe, isso é dinheiro público, é dinheiro que houve uma contratação, a gente espera que ele tenha seguido a lei, que tenha seguido os trâmites, pelo menos, né? Nenhum prefeito pode sair contratando quem queira. E vale lembrar que o Eduardo Paes está de olho, sim, no governo do Rio de Janeiro. Vários governadores do Rio tiveram problemas com a justiça, pelo menos os últimos 5 tiveram. E agora o Cláudio Castro também teve, ele e seus irmãos também. Então é isso aí. Enquanto existir o dinheiro público disponível para prefeitos que não tenham escrúpulos, eles continuarão se beneficiando de decisões monocráticas que eles tomam visando a sua própria sobrevivência política. Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, 26 de abril, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Vou bater um papo no começo do nosso programa de hoje com o professor José Farid Zani, vereador agora, né, exercendo, e nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de mais nada, Farid, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui no Farol falando com todos. Eu quero ver se o nosso J. Neto baixou. Eu mandei para ele 2 fotografias que quem me mandou foi a Fabiana, minha irmã. Ela falou, não deixa de mostrar para o Farid, que eu estou meio ausente aí dos nossos bate-papos às sextas-feiras, mas ela está cumprindo agora uma atividade profissional. Ela está liderando, né, um grupo de turistas que está nesse exato momento na Itália. Estão fazendo um pequeno giro lá na Itália e ela mandou... Deixa eu ver se nós temos a fotografia aí para o Farid ver. Olha, Farid, essa fotografia, ela visitou a casa da Julieta. Julieta que se escreve com G, Giulieta, né? Romeu e Julieta. Isso. E aí ela tirou a fotografia. Essa é a estátua, que quem coloca a mão, né, no colo da Julieta fica mais feliz, tem uma vida feliz. E aí tem o balcão, que nós vamos ver agora, exatamente o balcão onde a Julieta jogava os seus cachos. Olha lá, esse é o balcão que teria inspirado aí Romeu e Julieta, os Capuletos e os Maltecos. Eu falo, mostra para o Farid que ele é todo enfronhado aí com teatro, com tudo isso, e ele vai gostar de ver, viu, Farid? Gostei muito mesmo, né? Obrigado a Fabiana pela lembrança, né? É um dos pontos mais visitados, né? As pessoas adoram. E a história de amor mais famosa de todos os tempos, né? Que consagrou Shakespeare, escrita há mais de 500 anos e continua, 400, 500 anos, e continua sendo encenada em todo o mundo, né? E a história sendo readaptada milhares de vezes, de todas as formas. Bacana, então, muito legal, Fabiano, que maravilha, inveja, queria estar aí com você hoje. Verdade, exatamente. Agora estão visitando uma vinícola lá perto da região de Milão. Bom, Farid, vamos lá. Eu fiquei muito entusiasmado com o projeto de sua autoria, que deve ser sancionado rapidamente pelo prefeito, vereador, a função de vereador, devido ao ano eleitoral que nós estamos vivendo nesse 2024. Então, Farid voltou
a ocupar a sua cadeira na Câmara Municipal aqui de Limeira e a Secretaria de Cultura segue com a sua programação normal. Lembrando que daqui a pouquinho também vou bater um papo com a Natália Molina. Natália que estará conosco hoje falando de uma importante decisão das vinícolas chilenas, que não estão mais admitindo que os vinhos usem os termos reservado e reservato. Tá certo? Já temos o Farid novamente? Ainda não. E daqui a pouco bato um papo com o José Antônio Encinas. Vamos lá, Farid, retomando então, queria uma descrição sua a respeito desse projeto sobre etarismo. Pois não, é um projeto que eu protocolei na Câmara, foi lido na última sessão, ele ainda está tramitando pelas comissões, né? E brevemente vai ser votado. Eu achei importante colocar esse projeto porque é sempre uma necessidade das pessoas entenderem, né, o que é o etarismo, porque a gente fala sobre isso. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, em que há um envelhecimento, né, maior da população, também começam a surgir problemas sobre oportunidades, né, principalmente para os mais idosos. O etarismo não é um preconceito, não é a discriminação apenas dos idosos, né, mas para qualquer faixa de idade. Eu pesquisei, inclusive, algumas histórias ou algumas pesquisas mesmo de empresas, né, em que mais jovens, funcionários mais jovens reclamam dos mais velhos que não teriam conhecimento suficiente. E mais velhos reclamariam dos mais jovens, né, que não têm ainda a experiência suficiente. Mas quem sofre mais mesmo no mercado de trabalho, né, inclusive, são os mais velhos, né? Há empresas hoje que estão contratando aposentados, né, e se dando muito bem, né, com a experiência de ter essas pessoas, né, já com uma grande experiência de vida no seu trabalho. Então, discriminação, preconceito não tem que ter, isso já é previsto no Estatuto do Idoso, mas esse termo etarismo vem muito à tona agora, né, em todas as discussões. Eu acho importante colocar isso num projeto de lei que a cidade de Limeira tenha a sua política pública de combate ao etarismo. Recentemente eu vi um recorte de uma entrevista do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso está com 81 anos, né? Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu não é uma questão, não vou dizer para vocês que eu me sinto por dentro, assim, uma criança, um jovem, a gente percebe as mudanças no corpo, né? Mas eu não tenho a idade mental da minha idade cronológica, né? Eu me sinto muito bem desenvolvendo as atividades e tal. E o que eu tenho percebido ultimamente, Farid, quanto ao etarismo, tem pessoas que muitas vezes veem uma outra, só porque tem um cabelo branco, ou tem pouco cabelo, ou nem tem cabelo, desenvolvendo alguma atividade de uma maneira um pouco mais cuidadosa, eu não vou dizer lenta, cuidadosa. Eu, por exemplo, quando eu vou me sentar, eu tomo todos os cuidados que eu tenho medo de não achar a cadeira. Então eu ponho a mão. A gente vai ficando mais cuidadoso, com medo de tombo, né? Lógico. E tem gente que absolutamente não tem paciência de aguardar um pouco, né? Não tem paciência quando está numa fila. A fila anda, você tem um descuidozinho ali, a pessoa já anda e tal. Então essa impaciência eu tenho percebido no meu dia a dia, viu, Farid? Não, é verdade, é verdade. Então, e os cuidados, como você disse, né? As pessoas vão ficando mais velhas, o corpo, naturalmente, isso é uma questão biológica, né? Vai perdendo algumas coisas, vai tendo algumas modificações, mas sua cabeça, se estiver perfeito estado, né? É tudo que importa. Então, nós temos que realmente ter cuidados, né, com o corpo, mas se você mantém a sua mente ativa, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de produção, né? Você tem que realmente estar na ativa, estar no mercado de trabalho, estar dando a sua contribuição, né? Exatamente. Aliás, por falar, fica aí uma sugestão também para facilitar a vida do idoso, viu? Beleza. Você mencionou Ney Matogrosso, né? A gente está vendo aí as pessoas, né? A geração desses grandes nomes da MPB, todo mundo com mais de 80 anos, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Bethânia, todos. O Milton já deu uma paradinha, mas por uma questão de saúde, mas todos eles, Bethânia com Caetano, fazendo show até com vendas esgotadas até dezembro, né?
E eu vi ontem uma notícia muito interessante, né? A Miss Buenos Aires tem 60 anos, ela foi eleita Exatamente. Miss Buenos Aires, vai concorrer a Miss Argentina dentro das etapas aí do Miss Universo. Já pensou? É uma mulher linda, né? Belíssima, apareceu as fotos dela aí, 60 anos. Então isso quebra um paradigma, né? E é um exemplo contra o preconceito. Ele é jornalista e advogada, né? Uma pessoa muito bonita, interessante. Bom, e lembrando, né, a semana passada, em função de desacordos aí, estruturais da obra do Pacaembu, o Roberto Carlos iria completar 83 anos fazendo um show no coração de São Paulo, né? É verdade. Aí, então, fazendo show, né, um atrás do outro, com toda energia, com multidões querendo ver, né? Isso realmente é animador. Então, o propósito da lei é justamente esse, né? Colocar as claras e ver que a cidade se preocupa com essa questão e institui uma política, né, a respeito do combate ao etarismo. Perfeito, perfeito. Bom, e mais do que a lei, depois que sancionada, né, que ela seja amplamente divulgada, né, para que comerciantes, para que promotores culturais, né, para que todo mundo tenha essa consciência e espalhe essa ideia, né, o que é o mais importante. A lei é excelente, mas quando a lei pega, é melhor ainda, né, Farid? Quando a lei pega, Exatamente. aí é a A maravilha. ideia é essa, né? Bacana, bacana. Bom, não posso deixar de me despedir antes do seu pequeno comentário a respeito dos lançamentos, né? Cinema, televisão, streaming, né? Por favor, Farid. Então, passar também a programação cultural da cidade, né? Continuo divulgando aí no meu WhatsApp, né? Como sempre, no meu WhatsApp particular. Hoje tem um stand-up, né? Com o Glauber Cunha, o Dona Sônia. Hoje, o Evandro, atual secretário de Cultura, me informa, vai ser levado naquele projeto de descentralização da cultura, a Orquestra de Violeiros está lá na Praça Maria Busolin. Então, muita atividade mesmo acontecendo também culturalmente aqui na cidade de Limeira, como sempre, né? Hoje eu vou para Araras, eu sou parte do júri, né? Um Festival Inhana da Canção de Araras, o secretário Fredo Júnior me convidou, vou fazer parte do júri, e amanhã, né, como atração especial do festival, o Grupo Avena vai tocar lá em Araras, no Centro Cultural em Araras. Então, quem nos acompanha e se quiser ir lá ver o Grupo Avena amanhã em Araras, né, lá no Centro Cultural, por volta das 20h30, que é no intervalo entre a apresentação das concorrentes e o resultado do júri, o show especial com o Grupo Avena. Né? Então, muita atividade. Tem uma dica também do streaming, né, que você sempre pede. No cinema é o Aumenta, que é Rock and Roll, um filme nacional, né, inspirado nos anos 80, na criação de uma rádio que só tocava rock, né, com o Johnny Massaro. É uma das atrações da semana. E também o Rivais com a Zendaya, né, Zendaya, eles pronunciam assim, mas aqui é Zendaya para nós, né? Essa atriz muito requisitada no momento. Então, o filme mais recente dela, Rivais, está estreando aqui na cidade também. E no streaming, fazendo um sucesso estrondoso na Netflix, está a série Bebê Rena, que eu vi todinha, são 7 episódios, eu maratonei e vale muito a pena. É uma história real, sabe, sobre um barman aspirante a comediante, que passa a ser perseguido por uma mulher idosa, uma idosa não, uma mulher mais velha e obesa, tal, que tem uma história muito confusa na vida dela. Ela passa a ser a stalker dele, né? Uma perseguição implacável, e é um filme muito tenso, né? E você acompanha com enorme interesse os 7 episódios de Bebê Rena, que eu recomendo. Perfeito. Então vamos estar aí ligados em mais uma apresentação do Grupo Avena nesse final de semana, né, para sempre garantia de animação, sucesso. Valeu. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez e parabéns novamente pela iniciativa da lei sobre etarismo. Sucesso sempre. Até uma próxima. Obrigado, Beto. Obrigado por estar aqui no Farol. Um bom fim de semana para todos. Valeu. Muitíssimo obrigado. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Alô, Encinas, seja bem-vindo, um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira.
O que aconteceu aí? Deu um raio aí, acabou a energia aí na sua região? Beto, faltando 10 minutos para a gente entrar aí ao vivo, né? Eu percebi que o meu ventilador parou de funcionar. Achei estranho, olhei, né? O cabo carregando o notebook também parou. Falei, pronto, acabou a energia. Aí fui olhar, né? Sem internet. Falei, meu Deus do céu, justo agora. Bom, eu estou fazendo pelo 4G, Beto. Não sei até quanto vai durar aqui, mas nós aí continuo sem energia elétrica, né? Tem um caminhão da Eletro aqui na esquina da minha casa. E dá até para ouvir ali o pessoal trabalhando, né, conversando. Eu não sei o que aconteceu, mas algum problema deu no poste aqui, próximo da minha casa, viu? Tá certo. Bom, então vamos acelerar então. Vamos aos seus destaques de hoje, Silas. Olha, Beto, eu separei um destaque só, né? Hoje, né, tá bem tranquilo, final de semana. A BRK, Beto, né, a concessionária de água e esgoto aqui de Limeira, ela emitiu uma nota, Beto, como um alerta para a população, né? Como você sabe, Beto, nós estamos aí vivendo os últimos dias bem quentes, né? E a expectativa, Beto, é de que a partir de domingo agora, essas temperaturas fiquem ainda mais elevadas, né? Acima aí de 5 graus acima das temperaturas máximas que a gente está aí acostumado, né? Ou seja, então vai esquentar bastante, Beto, principalmente aí aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Então, através dessa nota, Beto, a concessionária pede, né, para que as pessoas tenham aí, né, aquela parcimônia no consumo de água, né, Beto? Utilizar a água principalmente, né, de uma forma consciente, né, Beto? Inclusive o gerente de operações, o Alexandre Leite, Beto, ele diz, né, que a água nesses próximos dias ela deve ser consumida aí, principalmente, lógico, para hidratação, para fazer as refeições, né, fazer o seu alimento e também para a higiene pessoal. A recomendação, Beto, é de que, por exemplo, pessoas que costumam, né, lavar carros e lavar aí as calçadas, a casa, tentar adiar esse tipo de gasto com água, Beto, principalmente nesses próximos dias, devido a essa onda de calor aí, Beto, que segundo a própria concessionária, já é a quarta onda de calor nesse ano aqui de 2024, né? Então, essa é a preocupação, Beto, né? Em relação ao abastecimento, os mananciais aí estão com uma vazão, né, de 13 metros cúbicos lá no Rio Jaguari. E isso é importante, porque para fazer a captação, Beto, é necessário de, no mínimo 1 metro cúbico. Então, nós estamos com uma quantidade bem superior a isso. Já em relação ao Ribeirão do Pinhal, Beto, também, que é usado, né, para abastecer a cidade, para fazer a captação é necessário de 60% aí, para que a cidade possa fazer a captação. E hoje estamos com 70%. Então, apesar desse nível bom, Beto, tanto do Jaguari quanto do Ribeirão do Pinhal, a preocupação da BRK, Beto, é em relação à baixa incidência de chuvas nesse ano aqui em Limeira, Beto. Segundo informações aqui da BRK, nos 20 primeiros dias agora de abril, choveu apenas 20 milímetros aqui em Limeira, Beto, é muito pouco. E para você também ter uma ideia, em Limeira, né, foram apenas esses 20 milímetros que está repetindo um cenário registrado nos 3 primeiros meses, quando foi registrado o menor volume. Esse é o menor volume, Beto, desde 2014. Para você ter uma ideia, fazia 10 anos que a gente não tinha um começo de ano aí tão com estiagem tão forte como essa. Está chovendo muito pouco aqui e na cidade, nesse ano, apenas 464 milímetros, o que segundo a BRK é pouco, né? Muito pouco aí para nossa cidade. E vamos lembrar, né, Beto, que a partir de junho agora começa realmente aquele período de estiagem que se prolonga até meados de setembro, né? Então, por isso que todo esse cuidado da concessionária, Beto, no consumo consciente aí da água, né, para que as pessoas não evitem o desperdício, né? É mais uma conscientização. Eu acho que é bom realmente alertar, né, Beto, porque podemos ter problemas aí
se esse ano continuar aí com essa estiagem, Beto. Eu fico revoltado com as coisas que acontecem aqui em Limeira, porque eles jogam para nós, né, que desenvolvemos um trabalho na imprensa, na mídia, a responsabilidade de informar, conscientizar, né, quando essas empresas, né, incluindo a prefeitura também, tem a obrigação de alertar, né, Zé? Tem obrigação. Aliás, a BRK, né, ela se comunica sempre muito mal com a população, né? Sim. É um relacionamento, parece que ela faz um favor de estar aqui em Limeira, né? Então, onde estão as campanhas de preservação de água, de conscientização ambiental, né? Não adianta você esperar uma vez por ano para fazer um anúncio no jornal saudando o Dia Mundial da Água e você passar o resto do ano não conscientizando sobre o uso racional dessa mesma água, né, Cira? É muito estranho, muito Sim, triste ver isso, viu? concordo com você, né? Deveria ser muito mais intensificado, né? Esses comunicados, né, Beto, avisando aí realmente a população dessa necessidade de economizar água. No entanto, eles apenas distribuem aí notas, né, Beto, e não fazem esse trabalho mais aprofundado de divulgação, que seria muito melhor e com certeza daria melhores resultados, né, Beto, né? Nesse objetivo das pessoas consumirem água aí com cuidado, né? Não exagerarem aí no consumo da água. Ontem mesmo estava vindo para cá, eu não me lembro que rua que foi. Eu fui buscar pão na padaria para a Márcia antes cedo. A mulher limpando não só a calçada, mas limpando a frente da casa, jogando água para tudo quanto é lado e tal. Será que essa mulher não sabe o que está acontecendo? Será que ela não Ela foi não sabe, avisada disso? Certamente não. Estava lá desperdiçando água. certamente não. E tem gente que gosta de uma águazinha, viu? Gosta de uma. A Márcia mesmo adora uma água. Quando ela tem que lavar alguma coisa, ela já põe um chinelo e já se molha também. Gosta. Tem gente que já aproveita e toma um meio banho também, né? Tá bom, Zé. Muitíssimo obrigado, então, pela contribuição. Ótimo final de semana e até segunda. Grande abraço, Beto. Até segunda. Bom final de semana a todos. Valeu. Lembrando aí, o Cláudio Montorim continua em tratamento agora das cordas vocais, né? Vamos falar sobre mundo dos vinhos, maravilhoso mundo dos vinhos. Falar com Natália Molina agora. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco aqui. Oi, Beto, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. A vida tá Bacana. corrida, mas eu sempre tenho um espaço para vocês aqui. Você sabe que eu me lembrei muito de você hoje. A minha irmã Fabiana, ela está acompanhando, ela está fazendo um giro turístico, mas trabalhando, né? Ela está na Itália, então ela está na Toscana hoje. E ela me mandou uma fotografia que depois eu vou pedir para o nosso operador colocar. Ela visitou lá em Milão também, onde nasceu, sabe o quê? O Campari. Nossa, que legal. Não conhecia lá essa região. Milão eu não fui, mas a Toscana, os Chiantis. O Chianti, exato. Então, eu estou com uma foto de Chianti também. Bom, mas não, já vou mandar para você ver também. Mas, bom, antes de analisarmos essas fotografias, na semana passada eu te mandei um recorte de uma notícia que você já tinha visto, obviamente, mas é bom a gente esclarecer, né? O Chile finalmente está banindo uma questão que você já fala há muito tempo, né? Que é a questão do reserva e reservado, né? Isso mesmo, Beto. Eu achei incrível, porque vai acabar com essa confusão de quem não conhece, né? Na verdade, reserva e gran reserva são nomenclaturas que existem há muito tempo, principalmente nos países da Europa. Então, Espanha, Itália, cada país tem uma legislação diferente. E o que significa isso, né? Reserva e gran reserva nada mais é que uma legislação, eles cuidam. O produtor só pode colocar ali no rótulo reserva e gran reserva quando eles seguem algumas regras, como, por exemplo, tempo de vinho em barricas de carvalho e depois tempo de vinho envelhecido na garrafa antes de sair para consumo. Então, os reservas eles ficam um pouco menos de tempo e os gran reserva mais tempo, tanto na barrica quanto na garrafa, para depois sair para venda. E aí, aqui na América do Sul, a gente não tem uma legislação que cuida disso. Qualquer pessoa pode usar reserva, gran reserva. Porém, reserva, ainda nas vinícolas mais sérias, a gente sabe que são aqueles vinhos também passaram por barrica, que estão guardados ali há muito tempo na garrafa. Só que o Chile teve a sacada de uns anos para cá de usar uma pegadinha, um marketing, né? Que eles colocaram reservado, que não significa nada, é só para confundir, né, o consumidor. E na verdade são vinhos super simples,
E aí eles colocam lá reservado, e aí quem não sabe tá lá na frente daquela gôndola com tantos rótulos, né? E aí, Países europeus, então, outros produtores europeus? sim, cada lugar é uma legislação diferente, Ah, tá? tá. Cada país tem um tempo certo que eles obrigam a ficar. Então, aqui no Brasil, como eu falei, aqui na América do Sul, não tem uma legislação que cuida disso. Por isso a gente não tem como saber se aquilo realmente é um reserva ou um grande reserva, né? É diferente da Espanha, da Itália, Portugal, que eles têm essa legislação que eles cuidam. Mas para as pessoas não confundirem, o que eu costumo dizer, porque muita gente fica, qual que a Nath falou? É o reserva ou o reservado que é melhor, né? Eu brinco assim, ó, quando você vê escrito reservado, pensa assim, está reservado para outra pessoa, passa reto, nem compra aquele vinho. Perfeito, perfeito. Reservado, então, nem pensar, é um vinho Não, é de... para outra pessoa, deixa ele reservado para outra pessoa, Perfeito, nem olha para ele. perfeito, perfeito. É, isso aí é fácil da gente, né, memorizar. Não tem como errar, obviamente, é isso aí. Natália, deixa eu perguntar, você estava organizando uma visita para o Sul, como é que estão os preparativos? Estão em andamento, em progresso? Sim, 29 de agosto estaremos lá, de 29 de agosto a 1º de setembro. Vai ter jantar harmonizado especial para o grupo que for comigo, né? Agora a gente vai fazer as vinícolas que eu amo, as maiores, mas também as familiares, que eu, né, sou recebida pelos proprietários, pelos filhos do netos, né, de quem fundou, então é muito incrível. E agora, se Deus quiser, né, vai estar frio, porque eu gosto de ir uma vez no verão com um grupo e uma vez no inverno. Então, quem gosta de frio, a época para ir é agora, porque não tem uva, né, nos pés, mas tem frio para tomar vinho, é incrível. Mas tá tudo certo, sim, 29 de agosto estarei por lá. Bento Gonçalves. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Natália. Eu me lembro a última vez que eu estive lá no Sul, a gente consome muitos embutidos que são feitos ali mesmo, né, naquela região ali, né? Salame, principalmente, eles gostam muito de salame, copa, né? Dá para harmonizar copa, por exemplo, com vinho, Natália? Fica legal? Fica incrível, mas adivinha qual que eu gosto de harmonizar? Espumante, né, Beto? Ah, Porque tá. tanto a copa, quanto o presunto de Parma, quanto o salame, com vinho com bastante tanino também é bom, porque eles são gordurosos. Então, quando a gente pega um espumante, as perlagens vão limpar a nossa boca. Então, ele faz essa harmonização perfeita. E os com muito tanino também, né? Porque ele tem essa sensação de adstringência. Então, quando você come uma coisa muito gordurosa, combina tanto com o espumante quanto um vinho com bastante tanino. Eu fico na parte do espumante, que eu acho que combina, sim, maravilhosamente bem com copa, com presunto de Parma, é incrível. Inclusive, anteontem eu fiz uma harmonização só para mulheres, foram 30 meninas, e aí tinha, né? Era um espumante, um vinho branco e um vinho tinto. E aí, espumante eu harmonizei com copa, com salame e presunto de Parma. O vinho branco a gente fez com uns cremes de queijo. E o vinho tinto foi com um gorgonzola com uma geleia de especiarias de morango. Ficou incrível também essas harmonizações. Poxa, que bacana. Nossa, deu vontade agora aqui, viu? Que bacana, uma geleinha, né? Você sabe que. Então, deixa eu aproveitar, vai. Esses dias eu comprei uma geleia de damasco com pimenta. Dá certo também? Dá, só que lembrando que a pimenta, ela é inimiga do álcool. Assim, quem gosta de coisas apimentadas, quando você saiba que você vai comer uma pimenta e tomar um vinho tinto, por exemplo, ele vai intensificar o sabor da pimenta. Por isso a gente fala que tanino e pimenta e álcool e pimenta brigam, né? Então, se você, por exemplo, gosta, tudo bem, tome, seja feliz. Mas o que eu indico, por exemplo, fazer um jantar, às vezes você não sabe se a pessoa gosta tanto de pimenta, são vinhos mais leves. Como vinhos verdes, por exemplo, que tem pouco por cento de álcool, de 8 a 11%, ele vai cair super bem com essa geleia de damasco com pimenta, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado só com o álcool e o tanino, que pode deixar mais agressivo. Aliás, esse eu descobri, não foi no curso de vinho, esse eu descobri por experiência própria. Uma vez estava na Bahia com umas amigas e eu fui comer um acarajé com pimenta, porque eu amo. E só que eu não sabia que a pimenta deles não é uma pimenta
que a gente está acostumado, né? Então aí eu fui comer o acarajé e ela colocou, sei lá, 2, 3 gotinhas só de pimenta. Beto, aquele negócio começou a pegar fogo na minha boca e eu tava tomando uma cerveja. E aí eu tomava cerveja, aquilo apimentava mais, e aí não tinha água para comprar perto, foi um caos. Aí eu descobri que pimenta com álcool só intensifica, não dá certo. Então, se você vai comer uma coisa muito apimentada, eu sugiro evitar álcool. Você Muito sabe, álcool. não, você sabe que eu estava com a Márcia em Salvador há cerca de uns 2 meses, 3 meses, e nós estávamos lá perto do Pelourinho, lá naquela região, e tem alguns restaurantes pequenininhos ali, típicos, né, característicos, e eu vi que a Márcia queria ficar naquelas lojinhas lá, vendo artesanato, vendo vestidos. Eu falei, Márcia, eu tenho a oportunidade de comer agora um bobó de camarão, aliás, o camarão à baiana, em Salvador. Eu vou fazer isso porque você não, né, ela tem a alergia, né, com camarão, etc. E aí chegou lá. Aliás, um prato belíssimo. Numa outra oportunidade eu vou te mostrar o prato. E aí veio a pimenta. E a pimenta veio em forma de uma pequena vasilhazinha, bem pequena mesmo, tipo um vinagrete. Eu falei, eu pedi pimenta, né? Ela falou, não, essa aí é a pimenta. Mas não dei nada pela pimenta. Natália do céu. Quando eu coloquei naquele prato de barro, assim, olha, eu tive que separar depois, porque é muito forte. Pensa numa pimenta forte, era essa aí. Foi lá mesmo que eu comi, que fica em frente ali, logo para subir no elevador Lacerda, né? Que tem aquele Exatamente. pessoal da capoeira. Foi ali mesmo que eu comi o acarajé. Diz que é um dos acarajés mais conhecidos de lá. E eu fui comer e aí falei, meu Deus, a pimenta não é nada de pimenta que a gente está acostumado. Não. É o acarajé da Lúcia também lá. Experimentei também, uma beleza. Bom, Natália, antes de terminar, não, só por falar em pimenta, tem um outro prato tradicionalíssimo também, que é o steak ao poivre, né? Que é o filé mignon com molho de pimentas. Você está falando da pimenta vermelha, mas no caso da pimenta preta ou pimenta verde, é o mesmo raciocínio? Não, porque se ela não for tão apimentada, tão forte em boca, por exemplo, geralmente a pimenta preta ela é mais aromática do que ardida. E aí você pode usar um vinho tinto que tenha bastante presença de especiaria, por exemplo, né, em aroma, porque aí você consegue harmonizar. Tem vários vinhos que ele tem aroma de pimenta preta, por exemplo, que aí você vai harmonizar bem. É só quando é muito, muito apimentado, evitar essas... Eu gosto de pimenta e eu gosto de intensificar a pimenta, mas igual, não uma pimenta que você não consegue nem comer, né? Tá bom. Uma pimenta sutil, em geleia é tranquilo, né? Pra mim. Mas, por exemplo, o Daniel já não gosta muito de pimenta. Então, pra ele, se tem uma geleinha de pimenta, ele vai comer um pouquinho, mas ele vai tomar água. Porque no paladar dele vai intensificar e vai ficar ruim. Entendi. Então, a gente tem que ver o que a pessoa gosta. Eu fui dar um curso uma vez e eu falei disso, da pimenta com álcool. E aí um cara que tava participando falou assim, ó, discordo, acho que fica incrível. Aí eu falei, sim, pro seu paladar, é isso que eu quero dizer. Às vezes o seu paladar aguenta, porém, eu indico pro modo geral, né? Quando você vai servir um jantar na sua casa, você não pode pensar só no seu paladar. Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente terminar, deixa eu pedir pro nosso operador, se ele já conseguiu baixar aí a foto dos clientes. Será que ele conseguiu baixar para você ver? A Fabiana está nesse momento, então, o grupo que ela está liderando está visitando uma vinícola lá na região da Toscana, está aí a Fabiana também. Ai, meu Deus, que inveja, Fabi, que inveja, queria estar aí. É. Também, viu, Natália? Eu também, você viu? Então, ela está em solo italiano, na região da Toscana, e visitou anteriormente Milão. Agora, tem uma foto que ela colocou que eu achei assim, muito interessante, que é sobre uma promoção que eles estavam fazendo exatamente dos vinhos, do vinho Chianti. Olha aí, Natália, um Chianti Piscine com 50% de desconto. Olha que tentação. E olha o preço, Beto. Meu Deus, que tentação. Que beleza. Ela tem que ir com uma mala grande, hein, para trazer coisas boas. Você vê que beleza, Natália. Nós estamos no país errado, então, né? A minha tia veio esse fim de semana nos Estados Unidos, ela me trouxe um vinho de lá também, californiano, que depois eu te mostro, te mando a foto, porque eu super recomendo. É do Francis Ford Coppola, ele é o diretor do Poderoso Chefão. E aí ele produz vinhos, e aí ela me trouxe um vinho dele. Olha o Campari, que delícia!
Bom, e aí então a foto ela está com uma garrafinha de Campari na mão, onde nasceu a ideia do Campari, onde se desenvolveu a receita do Campari, que é uma bebida italianíssima, né, Natália? E é única, né? Não tem outra que se pareça com o Campari, não tem concorrente, né? É a única marca, assim, diferente da vodka, do gin, é único. Eu amo Campari. Sou suspeita para falar. E, Beto, eu não sei se dá tempo de eu contar uma história do Chianti, senão eu conto na próxima. Claro, por favor. Chianti, a história, né, que eles contam, como eles descobriram Chianti, como montaram Chianti, que na época Siena e Florença estavam em guerra e eles queriam demarcar qual seria Siena e onde seria Florença. Então eles decidiram escolher um cavaleiro de cada cidade e aí eles tinham o Galo Nero, né, o Galo Negro, o Florença, que é marcado Chianti, na verdade, quem não conhece, o Galo Negro é a imagem, né, de Chianti, tá em todos os rótulos. E aí então eles decidiram, cada cavaleiro sairia da sua cidade e quando o galo cantasse, ele sairia, acordava, sairia, e aí onde eles se encontrassem, esses cavalheiros, ali então ia ser demarcado, até ali ia ser Florença, até ali ia ser Siena, e aí o galo de Florença era um galo magrinho, fraco, e o galo de Siena era grande, robusto, bem alimentado. E aí, adivinha quem cantou primeiro? O esfomeado de Florença, né? Então ele cantou primeiro, o cavaleiro saiu então, isso né, em direção a Siena, e o galo lá, que era bem cuidado, bem alimentado, dormiu um monte, ele acordou, né? Depois de um tempo, ele cantou, depois de muito tempo, e aí, quando o cavaleiro resolveu sair, ele já estava encontrando o cavaleiro de Florença. Por isso Florença é tão grande, Siena é tão pequenininho, e ali onde eles se encontraram é a região de Chianti, onde tem essas maravilhas da Toscana. Olha que bacana, quer dizer que esse galo gordo era um galo filhinho de papai, então, né? Era um galo... Exato, está bem alimentado, né? O esfomeado lá que cantou mais, era desesperado de fome, tadinho. Bacana, bacana. Então tá bom. Natália, valeu. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deixa eu te contar uma, não li a notícia inteira, mas estão fazendo alguns roteiros, vou ver no Rio de Janeiro primeiro, roteiros de restaurantes que não estão se importando em cobrar rolho, ou seja, você pode levar o seu próprio vinho. Tomara que essa moda pegue, viu, Natália? É que eu acho que não sei se culturalmente o brasileiro teria essa educação de levar só um, por exemplo, né? Tem gente que vai abusar. E aí isso que é ruim, porque se liberarem 100, vamos ter uma noção, né? Leva uma só garrafa para todo mundo. E aí, quem sabe, a gente consiga ficar sem rolhas por um tempo. Pois é, mas eu digo isso porque, olha, tudo bem, tem imposto para pagar, tem garçom, tem funcionário, tem tudo e tal, a gente entende. Mas o que eu não acho certo é você se deparar com uma garrafa de vinho num restaurante. Você sabe que ela custou ali 45, 50, 55 reais, e aí o sujeito coloca 180 reais o preço de uma garrafa de vinho. Aí eu acho bastante abusivo, Natália. Então isso impede a gente de consumir um bom vinho, né? E eu acho assim, por exemplo, uma taxação de rolha 30, 40 reais eu não acho um absurdo, né? Acima disso eu já acho que também não valeria a pena, porque você já tem o custo do seu vinho. Mas Beto, é verdade, eles colocam... O legal do Sul é isso, que no Sul, vários lugares lá, eles colocam o mesmo preço de tabela que você... Por exemplo, você vai num restaurante, na Casa Valduga, é o mesmo se você comprasse na loja Casa Valduga. Eles não colocam um valor a mais, então é legal isso. A última vez que eu estava num hotel lá em São Roque, por exemplo, era um hotel que fica num vale lá, se chama Alpina esse hotel, e aí eu fui jantar com a Márcia e aí nós pegamos um vinho lá da vinícola Góis para tomar no hotel, e aí eles cobraram uma rolha nesse hotel correspondente ao preço do vinho, praticamente 40 reais. Eu falei, puxa, vocês estão na terra do vinho, vocês vão cobrar por quem compra vinho aqui? Eu não estou trazendo vinho do Chile, né? Um vinho europeu, né? Eu achei que foi uma indelicadeza mortal, porque você está consumindo o vinho da região, né, Natália? Exatamente. Por isso eu acho legal lá de Bento que eles fazem isso, inclusive o Spa do Vinho, o dia que eu estava lá agora em fevereiro,
que eles até saíram em vários jornais também, agora a carta do Spa do Vinho é somente de vinhos de lá. Não tem mais vinho italiano, vinho argentino. É somente vinhos nacionais e os preços são super acessíveis. Spa do Vinho é um lugar que é um pouco mais caro, né, para se comer, mas os vinhos não são. É o mesmo ou quase valor que você paga nas vinícolas. Então, achei bem legal. Bacana, bacana. E a Fabiana está tomando vinho nacional lá na Itália. Fazer o quê, né? A 12. Fazer o quê? Natália, muitíssimo obrigado. Ótimo final de semana para você, para toda a sua família. Até uma próxima, minha querida. Obrigada, Beto. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tudo que a Natália disse aqui estará daqui a pouquinho na barra de podcasts também do Farol de Limeira e da Tribuna de Limeira. Vamos agora ao comentário esportivo do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, Sul-Americana ontem, o Internacional de Porto Alegre venceu o Delfim pelo placar de 2-1, hein? O Internacional, com esta vitória, é o segundo colocado no grupo C. O Fortaleza, Beto, pelo grupo D, não tomou conhecimento do Boca Juniors, hein? Lá no Castelão, na capital cearense, Fortaleza 4, Boca Juniors 2. Com esta vitória, o time cearense é o primeiro colocado no grupo D e o Boca Juniors é o segundo colocado com 4 pontos ganhos. Libertadores da América, Beto, ontem também nós tivemos o Fluminense jogando lá no Paraguai contra o Cerro Porteño e não saiu do 0-0. Este resultado mantém o Fluminense na primeira colocação com 5 pontos ganhos. Já o time do São Paulo foi até Guayaquil e venceu o Barcelona do Equador por 2-0. São Paulo ontem que teve, né, a participação primeira do novo técnico. São Paulo 2, Barcelona 0. Com este resultado, o São Paulo ocupa a segunda colocação do grupo B, com 6 pontos ganhos. Passando aqui para o futebol doméstico, Beto, agora as atenções voltadas, né, para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, com o Vasco enfrentando o Criciúma, o Cuiabá enfrentando o Atlético Mineiro e o Bahia enfrentando o Grêmio em Salvador. No domingo, o clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Vitória em Belo Horizonte, Corinthians e Fluminense em São Paulo, provavelmente, né, sem o Cássio no gol, deverá ser afastado pela comissão técnica do Corinthians. O Fortaleza vai receber o Bragantino lá em Fortaleza, Juventude e Atlético do Paraná, Internacional e Atlético de Goiás, e na segunda-feira o clássico São Paulo e Palmeiras. Para encerrar, Beto, Internacional. Neste momento, o técnico Júnior Rocha comanda o treinamento a pronto visando a estreia do Leão, amanhã às 16h no Limeirão contra o Pouso Alegre. Lembrando que a Inter está no grupo 7, juntamente com Pouso Alegre, Patrocinense, Água Santa, São José, Costa Rica do Mato Grosso, Maringá e Santo André. A Inter estreia amanhã contra a equipe do Pouso Alegre. Teremos também por este grupo Patrocinense, Água Santa, São José e Costa Rica, Maringá e Santo André. Lembrando que os ingressos para o jogo da Inter amanhã do Limeirão são os seguintes: arquibancada, entrada inteira R$20, meia entrada R$10. Cativa, R$30 entrada inteira, R$15 a meia entrada. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico. Procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, Beto, e os nossos votos de boa sorte para a Inter, né, na estreia da Série D, amanhã, repito, contra o Pouso Alegre no Limeirão. Bom fim de semana para todos e até a próxima quinta-feira, até porque segunda e terça, Beto, vamos dar uma folguinha aí, e na próxima quinta, após o feriado de 1º de maio, a gente retorna aqui no nosso Farol de Limeira. Um abraço. Valeu, César. Bom feriado para você, ótimo final de semana para todos que nos acompanharam. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tenha um ótimo final de semana, repito, e até a próxima segunda-feira. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1
agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Este de hoje, o que eu quero comentar com você, é um assunto delicado que não cabe num mero comentário, mas apenas uma pincelada. O IBGE divulgou ontem alguns dados sobre o país, e um deles diz que 8 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. Aparentemente e realmente é um número triste. Mas por que é assim? Eu me bato há décadas, desde que eu me tornei jornalista profissional, onde trabalhei em jornal, rádio e TV, que no Brasil deveria ter sido implantado um programa de planejamento familiar forte, quase obrigatório, lá atrás. Se tivesse sido feito isso nos anos 80 do século passado, ou seja, 40, 45 anos atrás, talvez em vez de 216 milhões de brasileiros, fôssemos hoje uns 170, 180 e com muito menos gente passando fome. Porque você não consegue, por exemplo, você quer comprar um carro. Aí você ganha um salário mínimo e a sua mulher ganha um salário mínimo. Você sabe que não consegue comprar um carro e não compra. Mas você tem 3, 4 filhos, porque é fácil ter filhos, não é verdade, no Brasil? Pôr filhos no mundo e deixar para a sociedade criar. Foi isso que aconteceu no Brasil. Eu lembro de uma música na década de 70, nos anos 70, 1970, falando 90 milhões em ação. Hoje somos 216 milhões sem ação. Mais que dobrou a população brasileira nesse período, sem planejamento familiar incutido na cabeça, principalmente dos menos letrados, dos mais ignorantes, que normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente são os que mais têm filhos. Isso devia ter sido implantado de uma forma enérgica por governos, com propaganda em rádio, TV, e incentivo e falta de incentivo para quem tem mais filhos, como a China fez uns tempos atrás para diminuir a sua superpopulação, mas no Brasil não. Então nós temos milhões de pessoas passando fome, mas tem bilhões de pessoas nas esquinas das ruas, jovens, pedindo esmola, porque não querem trabalhar. Que não fizeram um curso de capacitação profissional, porque eles já são frutos de outras gerações passadas em que pais tiveram 5, 6, 7, 8 filhos e jogaram eles no mundo, sem estudos, sem preparo. Então, para corrigir isso, é muito difícil, por isso que eu falo que é um tema complexo. Mas dizer que vai se delinear um futuro melhor para o país sem mexer nisso, sem impor na cabeça das pessoas que ter filho no mundo é cuidar de um filho para que ele seja um adulto que consiga caminhar com suas próprias pernas, isso nunca foi feito no Brasil e continua não sendo feito.